conheço ela, mas conversa. Agora tá filmando. Feliz Natal, porque não tem Feliz Natal. Feliz Natal, tio. Vocês comeram muito Mas da hora, panetone, muito Papai Noel. Deixa eu só Bem tá muito. Já pensou? Nossa, tem que fazer tudo bem Já planejado. me pegando? Previsão de tempo, assim. Eu podia Pagar falar pra um cara ver só de Não precisa pagar. Tô pegando suas mãos com seu celular. Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Quem é que veio nas outras aulas? Nas duas outras cinturão, na aulas? verdade. Vocês estão querendo um cinturão, hein, galera? Gosto. Vai ter comida, né? Vai que, se for no seu caso, não. Zoeira. Zoeira. Mas é isso aí, a gente vai continuar o estudo hoje. Mas antes, vamos orar aí para começar a aula. Alguém tem algum pedido, algum agradecimento para fazer essa semana? Alguma coisa aí? Não, um de cada vez, um de cada vez. Ai, eu quero pedir pro meu amigo Nathan, que ele tem câncer e, tipo, ele sumiu. Ah, você contou. Ninguém sabe dele, tipo, a gente não consegue contato com a família dele, com ninguém. E é capaz que ele esteja internado, porque a última vez que ele sumiu assim, ele quase morreu. Então vamos orar assim, pelo Natan, mais alguém? Gregórios aí, né, Gregórios? Aquela essa fase de vestibular aí. Pedir Deus me dê força, porque esse final de ano é osso. Não, Tá muito cansado, exausto, tem que estudar. Tô estudando no dia do Natal, por exemplo, fiquei estudando até as 11 da noite. Deve tomar banho correndo pra meia-noite estar pronto. Nossa, você está estudando mais do que eu estudei a vida inteira. estudando mais que eu estudei a vida inteira nesse último mês. Não, mas é isso aí, vale a pena, vale a pena. Tem mais alguém aí? Beleza. Eu vou pedir. Deixa eu ver pra aqui. A nossa irmã Aline tá falando. João passa pra frente, depois pro João, no nome de Jesus, amém. Passa a vez, tio. Não, vai abraço. Pela vida do Natan, pela família do Natan. Pegando? Não, vamos lá. O Natan, o amigo da Carol. Eu vou esquecer. Pelo Gregory, aí por essa fase de provas que ele está fazendo no vestibular. Pela nossa igreja também, para que Deus continue abençoando aí todo mundo, o pastor, a liderança e a igreja em si. Vai lá, Aline. Uma oração decente, hein? Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pela fala que teremos, Senhor. Peço pela vida do Natan, Senhor, amigo da Carol, Senhor. Peço também pelo Grego, Senhor, que está nessa base de estudo, Senhor. O Senhor esteja dando a vitória para eles. Peço pela igreja, Senhor, que peço no nome de Deus, pelo amor de Deus, amém. Amém. É rápido e objeto. Vocês têm que aprender. Oração miolho, velho. Mano, eu preciso aprender a fazer essa antes de dormir, velho. Às vezes eu Não correu o risco de dormir, né? Orando. Tem dia que eu tava tão cansado que a hora que só faltava Deus mandar fogo do céu, velho. Sabe quando você começa a orar e dorme assim? Se fizer uma dessa, filho, não tem risco, não. Absurdo, gente. Eu já dormi, né? Mas o bom é que hoje eu consegui entender. Esse dia eu tava mais longe. Você sai da frente, é bem mais legal, né? Eu fiquei muito feliz de descobrir como o pastor Jota não ouve nada nas apresentações. Isso aí, galera. Hoje é o terceiro round do UFC, Ultimate Fighting comigo. Pra quem não sabe, a gente está estudando os frutos da carne, certo? E hoje nós estamos no terceiro, que nós vamos ver sobre o que é, nós vamos falar já. Mas antes, quero apresentar para vocês os lutadores de hoje, que sou eu, Alan Joss, e o Inin Sonnen Ira. Por que Inin Sonnen Ira? É uma pessoa brava. Oh, caraca, você zica demais, velho. Então hoje nós vamos falar sobre inimizade e ira no nosso round. Ah, por isso que ele falou que tem a ver com o tema da aula. Ficou irado. Quê? Ficou irado. Falou que tinha a ver com o tema da aula. Então, eu não podia, depois da aula eu posso responder. Também dá um estudo sobre isso. Mas vamos lá. Vamos pra É isso treta. aí. Bom, galera,
Ele é dividido nesses dois nomes e no Sonic, porque o Sonic é um inimigo do Spider e como eu sou brother do Spider, eu coloquei Sonic. Mas é nóis. Um dos principais golpes desse nosso inimigo é a inimizade do nosso oponente, que vem do grego ética, que significa intenções e ações fortemente hostis, antipatia, inimizade extrema, ódio de inimigo ou de contrário, malquerência e quebra de relações. Malquerência é mal querer, que é o oposto de bem querer. E a inimizade, ela é uma coisa muito ruim, porque a inimizade, na verdade, ela nos afasta das pessoas. Então, na palavra do Senhor fala que a gente tem que amar o próximo, que a gente tem que estar próximo das pessoas, e a inimizade é totalmente o contrário. E a inimizade não é só assim com pessoas que a gente não gosta, às vezes até com pessoas do nosso próprio meio, a gente acaba sendo, não inimigo, mas assim, a gente não dá aquela abertura para uma amizade, a gente se exclui das coisas, a gente prefere ficar longe, a gente prefere ficar fora. Isso é muito ruim, porque uma das consequências da inimizade pode ser a solidão. Então assim, na palavra fala também que não é bom que a gente esteja só, é bom que a gente ande com pessoas que vão ajudar, que vão crescer. E às vezes a gente prefere, não tenho vergonha, eu quero ficar sozinho no meu canto, eu não quero que ninguém venha conversar comigo. E esse não é um propósito de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a inimizade, com as consequências que ela pode trazer. Eu peguei esse versículo aqui, que acho que resume bem. Está em 1 João 4,20, fala: se alguém declara, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão é mentiroso. Portanto, quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga, ou a quem não vê. Como eu falei, a inimizade não é só o fato de não gostar de uma pessoa, mas quando a gente não gosta também de uma pessoa, isso é muito ruim, porque na palavra do Senhor fala assim, que a gente tem que amar a quem? Ao próximo. Mas antes, qual é o principal mandamento? Amar Deus e seus dois e próximo como a ti mesmo. É isso aí. Então vocês veem que são três coisas que andam correlacionadas. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então assim, a gente tem que amar a Deus, e amar a Deus, no amar a Deus está incluído amar ao próximo. O que é amar ao próximo? Querer bem do próximo, até aquelas pessoas que não me fazem bem, aquelas pessoas que não me agradam, aquelas pessoas que não são legais comigo, mas eu falo assim, você tem que amar a mim. Para me amar, você tem que amar o próximo, e você tem que amar você mesmo. Então assim, não é ser narcisista, convencido, mas às vezes a gente fala assim, eu sou um bicho, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, Deus te criou a imagem e semelhança, então você não pode ter inimizade com você, com o próximo, e nem com Deus. Certo? Como eu falei, qual que é a principal característica da inimizade? É a solidão. É o principal golpe, é a coisa que mais atinge a gente. Então, às vezes a gente valoriza outras coisas que não são pessoas. Às vezes a gente valoriza uma posição social, a gente valoriza o nosso conhecimento, a gente valoriza um carro, a gente valoriza extremamente um namoro, e outras coisas mais, e que geram essa divisão, essa quebra, essa solidão. E contra a inimizade, quais são os principais contragolpes? O perdão, o amor, a reconciliação, o respeito, o diálogo e a união. O perdão. Quando alguém faz alguma coisa pra gente que a gente não gosta, a gente vai entrar no segundo tópico daqui a pouco, que é a ira, mas é aquela coisa assim, por que eu vou me afastar se eu posso me aproximar? Né? E nisso já está incluído o amor também. O amor, ele tudo suporta, tudo espera, tudo crê e tudo mais, e ele faz parte para a gente fortalecer e criar novos vínculos. A reconciliação, que está também atrelada ao amor e ao perdão. Cara, se você brigou com alguém, se você discutiu com alguém, faz parte. Todo mundo já discutiu com alguém, já brigou, mas assim, vamos tentar viver em paz, vamos tentar fortalecer vínculos e não quebrar. O respeito, às vezes a gente, por ser mais velho, por ser mais novo, ou por
respeitar as pessoas, a respeitar as diferenças. Hoje o nosso mundo vive em guerra porque por falta de respeito. Eu não sei respeitar às vezes uma pessoa que é católica, que se diz satanista, que é não sei o quê. A gente tem que respeitar. Isso não significa que a gente não tem que ter opinião, mas a gente tem que saber respeitar, saber dialogar e englobando tudo isso para a união. A gente tem que manter para permanecer firmes. Certo? Essa é a primeira característica do nosso oponente de hoje. E a segunda, é a ira. A ira vem do grego tumos e significa ira ou fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. Alguém pode só rapidinho abrir em Colossenses 3:8, só para ler o que estava escrito, eu esqueci o versículo. Pode ler? Pode ler, Carol, manda ver. Mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Isso aí, despojai-vos. Deus está falando assim, ó, larga fora, larga fora. A ira, paixão, raiva, fúria, ira que ferve de forma imediata e logo se acalma outra vez. Brasa, ardor, vinho da paixão, vinho que excita, que enlouquece, beberão ou destrói pela sua força. Cólera, raiva, indignação, fúria, violência, castigo e vingança da divindade. Esse vingança da divindade, por que eu coloquei isso? É muito interessante, porque assim, na Bíblia a gente ouve várias vezes Deus falar, e Deus ficou irado com o povo, e Deus se irou e não sei o quê. E assim, a ira é um sentimento muito presente na nossa vida. E Deus sabe que a gente se ira e tudo mais, só que Ele fala assim pra gente não manter isso, porque isso é muito ruim para a nossa vida. Fala em Salmos 37:8, não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Por que isso será pior para a gente? Porque se a gente pegar, voltando para a Bíblia, eu falei que Deus, tem vários trechos da Bíblia que falam que Deus se irrita, que Deus se ira com o povo. Só que a ira do Senhor, ela é passageira. Em que sentido eu estou falando? O que desagrada a Deus, o que assim, Deus não suporta é o pecado. Mas Ele ama o pecador. Nós somos os pecadores. Ele não nos odeia, Ele odeia o nosso pecado. Então assim, por diversas vezes Deus castigou o povo de Israel. Eles se iram porque o povo era desobediente. Deus falava, faz assim. Eles iam lá e faziam assim. Vamos lá de novo, faz assim. Eles iam lá e faziam assim. E isso, lógico, se você fala uma coisa e a pessoa faz o inverso sempre, isso te irrita. Mas em todo o tempo Deus falava assim, olha, vocês são meu povo amado, eu amo vocês. Eu quero que vocês aprendam da melhor maneira. Vocês não estão querendo aprender, mas eu amo vocês. Então a ira, num outro versículo diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Onde entra o lado ruim da ira? Quando a gente guarda a ira das pessoas. Sabe aquela coisa assim, alguém fez alguma coisa assim, eu não vou perdoar. A primeira chance que eu tiver eu vou me vingar, eu vou dar um jeito de, sei lá, vou falar alguma coisa para engraçar, vou bater, vou fazer qualquer coisa. É aí que está o pecado, é aí que está o problema. A ira, quando ela é passageira, ela é raiva. Então assim, ela vem aquele momento que aconteceu alguma coisa, sobe o sangue, aí você conta até 10, até 15, até 20, pede direção de Deus e passa. Então o pecado está em manter a ira, em deixar que isso seja alimentado e cresça. Quais são os contragolpes da ira? A calma, a serenidade, a compaixão, a paciência e o equilíbrio. Está com raiva? Conta até 15, vai dar uma volta, vai assistir o jogo do Corinthians, você vai ficar com mais raiva ainda, vai ouvir uma música, mas assim, quando você tiver a oportunidade, se tiver alguma pessoa próxima a você que fez alguma coisa para te deixar irritado, espera passar a raiva, conversa, não mantém aquilo, não deixa aquilo crescer, porque é muito ruim, certo? O nosso plano de treino, a gente vai ler alguns versículos rápidos, mas eu deixei aqui para vocês, se vocês quiserem anotar. Esses versículos que falam como a gente deve lidar com a inimizade e com a ira. Eu vou pedir rapidinho para Greg, você está comigo aí, Greg? Abre em Mateus 5, 23, 24.
A Thalita, abre Provérbios 22, 24 e deixa eu ver aqui. Que mais? Cara, você. Abre Marcos 11, 25. Pra gente ver sobre o que fala esses versículos sobre a inimizade. E aí, enquanto eles vão abrindo, né? Essa aqui mais está com Aline, você, por favor, abre em Colossenses 3:8. E tem mais alguém que está com Rubi? Você. Por favor, abre em Provérbios 29. Achou aí, Gregório? Achei. Pode ir. Seu Mateus, né? É, Mateus 6:23. Pode ler pra gente, por favor, cara, lê bem alto. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Isso aí. Então Deus fala assim, cara, se você está com algum problema, não adianta a gente chegar aqui e o pastor sempre fala que na ceia é a mesa do perdão, é a mesa da reconciliação. Mas assim, a gente não tem que aproveitar só a mesa da ceia para se reconciliar. Cara, se você está com algum problema, não adianta você subir para tocar ou cantar um louvor. Não adianta você estar lá no culto fazendo orações, e levantando a mão e tudo mais. Deus, Ele quer mais do que isso. Ele quer que a gente viva em paz. Então, se está com algum problema, senta com o seu irmão. E assim, uma coisa que é muito interessante, a gente não precisa fazer as coisas de uma maneira que todo mundo tenha que ver. Entendeu? Então, se está com algum problema, os outros não precisam ficar sabendo que você está com um problema. Se é uma pessoa de grande, vamos trocar uma ideia rapidão lá. E, fiquei chateado porque aconteceu isso. Ou, às vezes a gente faz as coisas e não percebe, e depois a gente fala, putz, dei mancada. Cara, não tem coisa melhor do que a gente reconhecer, ser humilde e pedir perdão para as pessoas. Deus ensina isso. No começo é difícil, mas quando a gente começa a praticar o pedido e a liberação do perdão, cara, é uma coisa maravilhosa. Então, se você também está com algum problema, se você sabe que fez alguma coisa, falou alguma coisa, teve uma atitude, cara, pega o seu irmão, conversa. Se tiver que chorar, chorem juntos, orem juntos, mas não deixe isso passar, não deixe isso crescer. Tem pessoas assim que falam que não consegue, né? Eu sei que eu tenho que perdoar, eu preciso, mas eu não consigo. Então é essa barreira que precisa ser quebrada. Com certeza. É da liberalidade. Né? Se você abre espaço e faz isso, aí assim, é normal. Com certeza. É colocar barreira mesmo para que não haja essa liberação. Mas é uma coisa que assim, bem interessante você ter tocado nisso, porque assim, a gente fala assim, é difícil, é difícil. Pedir perdão, quando a gente sabe que é muito difícil, é muito mais fácil a pessoa vir e falar, me perdoa. Mas é aquele negócio, e a gente usa isso como uma desculpa. Como é muito difícil, eu não vou fazer. Vai deixando. A partir da primeira vez que você faz isso, e faz de verdade, de coração, não assim, estou falando que eu tenho que pedir perdão. Mas que Deus assim, Ele toca, fala assim, vai lá, e você espontaneamente vai, você vai ver como é maravilhoso, às vezes, poder pedir perdão. Fala, putz, eu errei, e receber o perdão da pessoa. É muito bom. E é uma prática. Aconteceu a primeira vez, vai acontecer a segunda, a terceira. Uma hora chega, não é que chega a ser assim, você vai se sentir incomodado quando você vê que alguma coisa está errada no seu relacionamento. Esse próximo, quem era? Acho que era Colossenses, né? Provérbios 22, 24. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Não faça amizade. Pode parecer que Deus está falando assim, você viu aquela pessoa que é nervosinha e tal? Sai fora. Na verdade, qual é o contexto desse versículo? Não é que a gente não deve fazer amizade, a gente não deve ser influenciado por esse tipo de atitude. Então assim, se você conhece uma pessoa que tudo é explosiva, tudo se resolve na base do tapa, da porrada, da pancadaria. Absurdo, gente. Cara, não é Você vai deixar a Carol sem amigo aqui, Hugo. Você vai deixar a Carol sem amigo aqui. Ixi, Primeira pergunta da Carol, você quer apanhar? Que horror. já fiz uma oração aí, põe a mão aí, vamos entender esse nome de Jesus. Vou repreender. Não, mas assim, tem
eu falo assim, eu sou um cara que não é muito, às vezes, legal, não. Eu Não, é sério, tem um jeito muito difícil. Hoje, graças a Deus, Deus trabalhou, não só trabalhou, como trabalha muito na minha vida. Quando eu era adolescente, nossa, o pastor Jorge, boa parte dos cabelos brancos aí são por culpa minha também. Mas assim, eu posso falar para vocês como prova viva. E assim, a gente começa a perceber algumas coisas depois, Deus ensinando, que não leva a nada. Um jeito assim explosivo, muitas vezes arrogância, sabe, jeito brigão, eu vou e eu consigo as coisas na base da violência, não que eu fui um cara muito brigão, mas assim, da discussão e tudo mais. Isso não é bom. E quando Deus fala nesse versículo que a gente não deve andar com esse tipo de pessoa, a gente não deve ser influenciado por isso. Então, se você conhece uma pessoa, a Carol é prova viva disso, todos então vão começar a andar com a Carol, dar um abraço nela. Um abraço aqui, Carol. Amo você, viu, irmãzinha? Deixa eu me ensinar. A cara dela. Influencia a pessoa de uma maneira boa. Então, assim, você quer quebrar as pernas de alguém que é irritativo? Quando a pessoa vem reclamar, isso aqui é bom, jeito que tem de bom. Pô, bom tá na sua companhia, tá com você, mano, maravilhoso. Tem um cara que trabalha comigo, eu tô numa empresa há um mês lá. E aí eu conheci um cara assim, qualquer coisa que você falava, tudo era motivo pro cara reclamar. Tudo. A empresa é um lixo, o salário é um lixo, não sei o que, e o cara ganha muito bem. E não sei o que, e é longe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu, caramba, velho, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar com esse cara aqui direto. E eu, igual cheguei na empresa e o cara já tá falando mal. E aí eu descobri que o cara, ele é mormon. Mas ele tem um conhecimento muito legal da palavra. E aí o que eu fiz? Eu comecei a dar uma de louco. Comecei a perguntar para ele assim, cara, você que vai na igreja, o que vocês entendem lá como amor, como compaixão? Nossa, para quê? O cara ficou feliz de começar a falar. Não, porque lá na igreja a gente aprende sobre isso. E eu nem falei para o cara que isso é evangelho. O cara, não, porque o amor, a gente tem que amar as pessoas, a gente tem que ver como o amor de Deus é grande, quantas coisas boas ele faz pra gente, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, você acha que é amor de Deus que a gente está provando aqui? Falou assim, putz, velho, então, porque tá ligado, o trabalho aqui é muito ruim, mas ainda bem que a gente tem um emprego, né, não sei o quê. E assim, começou a mudar, esse cara, ao invés dele começar a reclamar, às vezes eu chegava assim, putz, mano, mó cedo, mó cansado, não sei o que, tem que vir pra cá. Ele, e aí, cara, vamos animar, não sei o que, nem começou o dia. Então, assim, inverter a situação. Então, a gente consegue, às vezes, com atitudes simples, mudar o pensamento de uma pessoa e também ser mudado por ela. Beleza, próximo. Quem era o próximo é Colossenses ou Salmos? Ou Marcos? Marcos. Manda aí, cara. Quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. É isso aí. Acho que esse ano é muito com o outro que a gente leu, que fala que se a gente tem algum problema com o nosso irmão, a gente tem que acertar as contas. E assim, galera, quando a gente peca ou quando alguém faz alguma coisa, pedir perdão para Deus é essencial. Mas é essencial também que a gente fale com a pessoa, que a gente converse com a pessoa. Porque é muito fácil assim, eu pedi para Deus me ajudar a liberar o perdão. Beleza. Mas assim, tudo que a gente pede para Deus, Deus dá a oportunidade de a gente colocar em prática. Então se a gente pede para Deus assim, Deus, eu quero ter paciência. Deus não vai te colocar do lado do Melena, que é uma pessoa serena, que é uma pessoa tranquila. Ele vai te colocar do lado do mundo. Eu falo assim, você quer ter paciência? Chega aí. Se você pede para Deus assim, Deus, eu quero aprender a perdoar. Ele não vai te colocar do lado de uma pessoa que só te faz bem, que só te trata bem. Ele vai te colocar do lado de uma pessoa difícil. Para quê? Para que você aprenda o que é o perdão. Então assim, a gente tem que pedir para que Deus sempre nos ensine a perdoar, mas a gente tem que se preparar para isso, porque com certeza as oportunidades vão acontecer da gente fazer isso. Próximo, Salmo 37:8. Não era o Salmo. Era Colossenses, não é? Colossenses, é isso aí, Colossenses 3:8. Mas agora livre-se
de tudo isto, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto de nenhuma conversa indecente. Pô, dá leite não, você. Mas agora livre-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Lê de novo, lê de novo. Mais uma vez aí. Tá bom, gente. Caraca! Esse é muito sério, por quê? Esse, ele alia a uma coisa que é a fala. E a gente já teve um estudo sobre fala, e assim, a Bíblia fala que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E quantas vezes a gente fala as coisas sem pensar, e a gente acaba suscitando nas pessoas ira, raiva, e outras coisas ruins, né? Então assim, a gente tem que prestar muita atenção nas conversas que a gente tem, no tom com que a gente fala as coisas, no que fala. Às vezes, você fala alguma coisa, você até tem a razão, mas a maneira como você coloca aquela coisa vai suscitar ira na pessoa. Então Deus fala que a gente tem que pedir sabedoria quando a gente for falar, quando a gente for fazer as coisas. Aconteceu alguma coisa com seu irmão, ou você fez alguma coisa que não tá legal, você não está de acordo, fale, mas assim, peça a Deus a hora certa para falar e o jeito certo para falar, o jeito certo para conversar. Esse negócio de tipo, que muita gente fala assim, eu sou assim, eu sou franco, eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa espontânea. Não é assim que a coisa funciona. Não é para reter aquilo, é para falar. Mas existe um momento certo e uma maneira certa de se falar. Então a gente tem que pedir sempre para Deus. Isso para mim é uma coisa muito difícil, é uma coisa que eu tenho que todo tempo estar pedindo para Deus. Deus, me dá sabedoria. Muitas vezes eu falo coisas e ajo de maneira assim, na base da raiva, você sobe o sangue na hora. E aí você pega e pá, joga aquela, você fala, putz, aí depois, o que eu fiz, o que eu falei? E às vezes a gente magoa as pessoas com as palavras, assim, do jeito que a gente fala, e a gente tem que voltar aí atrás e pedir perdão, que também é importante. Mas assim, se possível, não vamos ter que voltar para pedir perdão, não porque isso seja ruim, mas vamos evitar isso, tentar falar com serenidade, com paciência. E só trazendo assim para o nosso dia a dia, é que como a palavra de Deus ensina, que as nossas conversas elas têm que ser abençoadoras. Com certeza. Ontem teve uma irmãzinha lá em casa e eu percebi assim, umas atitudes, e depois eu sentei, peguei uma revista, comecei com ela, e justamente eu falava disso. A palavra de Deus ensina que as nossas conversas têm que ser abençoadoras. E citei várias passagens bíblicas, né? Que foi Jesus ali com Nicodemos, né? Jesus com a mulher que foi lá e ungiu o cabelo, os pés dele, os cabelos eles podiam encascar uma caixa em cima da mulher, mas ele levou o quê? Salvação para ela. Na casa de Zaqueu, todo mundo tinha óleo dele, porque ele roubava. Jesus foi ali, o que Jesus fez? Não foi blá blá blá, Jesus não acusou. Jesus levou uma conversa salvadora, que Jesus falou para ele, hoje veio salvação nessa casa. E muitas vezes a gente está reunidos, não só na igreja, né? Quantas vezes no nosso grupo, assim na escola, a gente deixa de ser influenciado por conversinha de amigo, e aqui na igreja a gente se comporta de um jeito, e quando a gente se reúne com aquele grupo, as nossas conversas são outras. Ao invés de a gente influenciar o grupo acaba nos influenciando. E a gente deixa de manifestar isso que é o Evangelho de Jesus, que também não deixa de ser uma forma de evangelizar. Quando você chega em um grupo que as pessoas têm uma conversa totalmente torta, e você chega, se você resplandecer a luz de Deus, se você tem um comportamento diferente, as pessoas vão mudar de assunto. Porque elas vão ver Jesus na sua vida. E a gente deixamos muito de fazer. Ficamos muito. Muitas vezes a gente usa a influência para o mal, né? Tipo assim, a gente é o primeiro a lançar uma piadinha indecente, é o primeiro a falar mal de alguém, é o primeiro a zoar, e sendo que deve ser o contrário. Assim, às vezes a gente não precisa chegar e falar assim, olha, eu sou diferente. Mas assim, como o primeiro falou, às vezes a atitude, você está no meio de uma galera, assim, você não tem que pegar assim e falar assim, eu não vou estar com vocês porque vocês são podres, são sei lá o que, não sei o que. Porque Jesus, que é o treinador, é Jesus, e o nocaute sobre nós, Jesus ele andava com a galera mais zoada que tinha naquela época. Só andou com zoado. Jesus era zica demais. Ele andava com a galera que era torta.
E assim, ele não precisava falar assim, olha, eu sou o filho de Deus, então vocês vão parar tudo isso aí. Era a atitude dele. Porque as pessoas, elas agiam daquela maneira, e elas já sabiam que daquela maneira, elas iam ter, tipo, antipatia. Zaqueu sabia que a galera não gostava dele. Então quando Jesus chegou assim e falou assim, quero jantar na sua casa agora. Tipo, pegou o cara de surpresa, assim, como assim, velho? O cara que é santo, que é puro, todo mundo me odeia, o cara vai jantar comigo. Foi a atitude de Jesus. E às vezes a nossa atitude faz o contrário. Às vezes os caras, você tá assim, meninas, eu não sei como é que funciona. Com menina assim, se geralmente está na escola ou está no trabalho, sempre tem a rodinha, o grupinho lá, que vem foto, que vem vídeo, que vem não sei o que vem umas conversas meio tortas. E você tem que se posicionar, tipo, cara, isso me incomoda. Isso não é legal, eu não gosto. Porque você é gay, você não sei o que. Tipo, não é. Mas, tipo, por que você precisa disso? Entendeu? Não é pagar de bonzão, de ação. Pra mulher também, às vezes eu já sei mulher como é que funciona. Vocês trabalham. Nossa! Como assim você sabe? É aquele negócio assim, nossa, sua mão tá linda. Aí, nossa, você viu como ela tá ridícula, não sei o que. Mulher, nossa, fofoca. Homem também fofoca, uma mulher engraçada. E tipo assim, não é aquele negócio assim, você não tem que se excluir do meio. Eu não vou andar, tipo, eu vou ficar longe dessa galera. Não, você tem que andar, mas você tem que ter atitude diferente. Você tem que influenciar. Porque, tipo assim, alguém tá falando mal, pô, a pessoa lá tava ridícula. Realmente, ela precisa de umas dicas de moda, mas pô, você viu que legal o cabelo dela, ou a atitude dela, ou como ela trata os filhos, ou como. Sabe, sempre quando vem alguma coisa ruim, combater isso com uma coisa boa. Pra também não dar aquele negócio assim, senão as pessoas vão olhar pra gente e falar assim, cara chato, velho. Ele quer dar uma de bonzão, ele quer ser o melhor, ela quer ser a melhor, tudo que a gente faz é ruim, ele faz o certo. Não é isso. É aí que tá a questão de pedir sabedoria pra Deus, pra que a gente saiba como lidar com essas situações. Só mais um exemplo disso aí. Uma vez a gente, no meu primeiro trabalho, juntou um grupo que ia malhar, todo mundo. Surgiu uma academia perto, que era precinho bom, todo mundo ia pra malhar. Aí me falaram, vou também. Aí uma das minhas falou, vamos lá, malhar pra gente ficar bem gostosa no verão. Você não vai também, ficar gostosa no verão? Eu falei, não. No verão, tem que ser gostoso pra mim. E daí veio surgindo os papos, mas por que você vai pra academia? Então você não precisa. Eu falei, eu preciso estar bem, eu preciso sentir meu corpo leve. É muito bom quando a gente faz exercício. A gente não é só que tem um corpo bonito que vai lá para o corpo bonito, meus filhos. Eram pessoas que tinham uma visão totalmente diferente daquilo que eu fazia. E acabei levando as meninas para trabalhar na cozinha também, elas foram, tá? Quer dizer, eu me deixei me levar por aquilo. Eles não entraram lá, na academia, e aí ia ser aquela coisa. Então, dessas conversas que a gente vai deixar o nosso. Será que. Mas isso aí é besteira? Não, não é besteira não. A nossa palavra, a Bíblia diz que ela não volta vazia. Com certeza. Se fosse hoje, eu ia zoar ela. Fala assim, a academia não faz muito não.